Acústica nas eleições. Oferecimento Metalúrgica Schwalm, energia solar, seu projeto nas mãos de quem entende. E FAMURS, é nos municípios que tudo acontece. Bom, hoje o papo vai ser com ele que volta para o cargo de deputado federal, já foi prefeito de Rio Grande, teve uma excelente votação, principalmente na região sul do estado do Rio Grande do Sul, eleito deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores com 93.768 votos. Alexandre Lindmeier, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Muito bom dia, uma satisfação poder estar conversando com vocês e com a certeza aí de que a partir desse novo espaço, mandato de deputado federal, nós estaremos bem mais próximos, né? Eu quero efetivamente trabalhar muito para honrar a confiança que todos aqueles que votaram em mim, que moram em Camaquã, que possam reforçar essa confiança pela atuação. Quero aqui, da mesma forma, agradecer a todos e todas que nos apoiaram, mencionando aí algumas pessoas como a vereadora Marivone, o COBS, o Alcindo, entre outros tantos, mas fica aí um forte abraço, especialmente para toda a comunidade. Muito bom. Alexandre, nós te recebemos aqui há meses atrás, tu estava fazendo a primeira visita junto com o Henrique Fontana, que por muitos anos participava conosco aqui do programa Primeira Hora, e se pensa o seguinte, né, a necessidade de nós fazermos a sucessão em alguns mandatos, e Henrique Fontana e você tiveram sucesso nessa dobradinha, né, que tu conseguiu praticamente captar bastante coisa, não só do Henrique, mas também trazer a Zona Sul de volta para o cenário federal, né? Nós temos uma baixa representatividade política em termos de deputados da nossa região. Então, pelo que eu, talvez cometendo algum equívoco, mas talvez de 3, 4 deputados federais da região sul. Né? Entendo que o fato de estar deputado com todo o conhecimento que a gente tem sobre a região, evidentemente também sempre mantendo o diálogo, aprimorando o debate com as comunidades, eu acredito que eu possa ter, a partir da condição de deputado federal, ser aí um bom instrumento para que nós possamos nos somar a pautas já existentes, né? E outras que batem, que nos desafiam aí dentro de uma perspectiva de futuro para essa região. Então eu poderia mencionar aqui alguns temas que me preocupam, que já têm sido recorrentes, né, desde o período quando eu era prefeito, que é a questão da 116, não só em relação à conclusão da duplicação, mas também o fato de que se avizinha aí já para o mês de novembro uma audiência pública da NTT, onde se apresenta a possibilidade de mais 3 postos de pedágio. Isso é um crime que se faz em relação à região sul, né, de Porto Alegre para baixo, né, porque nos dificulta os nossos custos, aumenta os nossos custos, inviabiliza ou dificulta a nossa economia, torna outras economias mais atrativas por questões de diminuição de custo. Menciono que até Camaquã existe proposta já de colocação de novas cancelas, novos pedágios. Se nós considerarmos a importância do próprio Porto de Rio Grande para toda a região, também mais do que duplica os custos, ou seja, se empurra cargas que estariam vindo para o Porto de Rio Grande, para os portos de Santa Catarina. Enfim, eu quero estar muito junto da comunidade, debatendo temas como a BR-116, outros temas também como a fumicultura, que é de interesse da região, não é só de Camaquã, mas também de Dom Feliciano. É um tema que bate a porta também, que é de interesse para a região e para a economia gaúcha. Enfim, eu quero me colocar sim à disposição, também nas questões relacionadas aos debates de âmbito federal, mas também
as questões relacionadas aos recursos advindos das emendas parlamentares, que os deputados têm essa disponibilidade em termos de emendas, e eu quero estar muito próximo de Camaquã nesse novo cenário da minha vida. Deixa eu trazer, vamos pegar um assunto aí, esse assunto dos pedágios, a gente já estava sabendo aqui que ia acontecer, né? E aí houve uma proposta aí há meses atrás, aí suspenderam a proposta e agora volta de novo esse assunto dessa audiência pública. Tu já está agora, obviamente, eleito oficialmente pela região, e tem essa audiência pública que acontece, se não me engano, agora em novembro, né? Uhum. Como a região sul, Lindemer, poderia se articular, porque o pedágio vai existir, e isso é uma questão de nós não podemos. Agora que ele exista de forma a não pesar demais para a nossa região, nós temos essa concessão aí da Ecosul até 2026, com esse pedágio a R$ 12,30, né? Cada praça. Mas como a região poderia se manifestar agora? Porque essa audiência pública eu vejo como fundamental nós repensar a região no que diz respeito às concessões, né? O que eu vejo, no mínimo, me gera alguma dúvida, né? Porque tinha uma proposta feita, se eu não me engano, posso estar cometendo alguma imprecisão, uma proposta feita pela Ecosul de prorrogação da concessão assumindo alguns compromissos, que era a duplicação da ponte do Camaquã, ao mesmo tempo não tinha uma previsão ainda sobre a ponte de Pelotas no canal São Gonçalo, tinha uma proposta de efetivação do lote 4, né? Então, e que foi uma proposta que foi rechaçada. Agora, dois pedágios. O que se faz? Agora vem uma outra proposta que ela é pior. Então, parece assim, joga uma proposta muito complexa e ruim, que de repente se repensa a vida e se volta a aceitar a questão da proposta feita anteriormente de prorrogação de concessão. Eu só queria dar um exemplo assim. Sim. Rio Grande até Porto Alegre são 310 quilômetros. Tem a proposta hoje tem 3 praças de pedágio, né, com 190 quilômetros de cobertura, a R$ 12,30 por eixo, né, R$ 74,00, 6 eixos. Então, dá um total de R$ 222 hoje. Tá? Passo de Torres, até Itajaí, tá? Até Itajaí, 347 quilômetros, ou seja, maior a distância. 6 praças de pedágio, sendo 4 praças de R$ 2,40 por eixo, 14,40, 6 eixos, e 2 praças a R$ 4,10. Ou seja, no final da conta, total de R$ 106. Ou seja, R$ 222 para andar 310 quilômetros e R$ 106 para andar 347. Ou seja, nós estamos empurrando as cargas para Santa Catarina. Mas então, do meu ponto de vista, tem que ver qual é a decisão em relação ao estudo de revisão que o TCU vinha fazendo. Nós temos que buscar essa alternativa de revisão por parte do TCU, que já dizia que tinha alguma situação ali que merecia revisão, e nós não temos essa revisão, e o que se vê hoje é uma tentativa de mais pedágio. Né? Quem perde, do meu ponto de vista, se tu perde o volume de carga, tu perde também no resultado final. Deixa eu te contar, 2 semanas atrás eu fomos a Itajaí, aqui a acústica foi a Itajaí fazer uma transmissão, e eu passei por esses pedágios todos, tu disseste, uma pista maravilhosa, funcionando, pedágio barato, 2 e pouco, e a peça mais cara, 4 e pouco. E realmente anda a estrada, apesar do fluxo que é gigante, mas funciona bem. Agora, eu acho assim, inclusive, só para voltar um pouquinho no tempo, há 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, o atual prefeito, inclusive, de Rio Grande, o Fábio Branco, quando estava ainda deputado federal, houve uma manifestação no Tribunal de Contas e parece que tinha uma luz no fundo do túnel para recalcularem o que aconteceu nessa praça de pedágio da Ecosul e que haveria, inclusive, devolução de recursos, né?
por parte da empresa. Quer dizer, essa coisa não se resolve, né, Lindemeyer? Não se resolve e ainda assim nós vamos conversar com uma coisa nova para nós. É difícil de entender isso, né? Concordo plenamente contigo. E na prática, o que nós vemos? Por vezes se fala na questão do porto de Arroio do Sal. O maior problema para viabilizar o porto de Arroio do Sal hoje, o que incentiva a criação desse porto, é o custo para chegar no porto de Rio Grande. Para quem perde, não é Rio Grande, toda a metade sul. Né? Nós estamos perdendo cargas. Então, do meu ponto de vista, me parece assim que é oportuno que se chegue a uma conclusão em relação a esse tema que está sendo discutido no TCU, né? Que se tem uma definição. E uma vez encontrando esse resultado, se efetivamente for ao encontro da nossa expectativa de que é uma redução no preço do pedágio, do pedagiamento, né, porque é a rodovia mais cara do país, né, não tem cabimento, né, nós estamos quem perde com isso, toda a nossa região. Então, como tu disseste, falarmos em novas praças de pedágio, que vão encarecer custos, que vão diminuir a competitividade da nossa região, né? E já com todos os nossos problemas de diminuição de força econômica que a gente tem tido, a gente vê ainda aumento de custos sem uma definição do TCU, é um equívoco. Então, eu estarei participando dessa reunião do próximo dia 11 de novembro, aliás, eu acho que é dia 15, eu vou estar participando dessa reunião, que é uma audiência pública. Nós vamos externar nossa opinião e vou começar a me aprofundar em relação a esse tema, também buscar de forma muito segura qual é as circunstâncias que se encontra hoje esse processo de revisão no TCU, para que a gente possa também cobrar. E não é uma manifestação individual minha, como tu muito disseste. Nós temos que nos unificar aqui, independentemente de matizes políticos, ideológicos. Agora, a pauta, se nós temos diferença, nós temos muita coisa que nos une. Esse é um tema que nos une. E nós vamos ter que estar trabalhando de forma unificada. Dia 11 de novembro está marcado o evento, viu? 11 de novembro. É daqui um mês. Uhum. Bom, vamos falar de outras coisas então. Só para o pessoal que está chegando na entrevista, tá? Estou conversando aqui com o Alexandre Lindemeyer, ele que foi eleito deputado federal com 93.768 votos pelo Partido dos Trabalhadores, de Rio Grande, advogado, tem uma banca boa de advogados aí. Foi prefeito de Rio Grande, conhece bem a nossa região. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, Alexandre, que eu acho que outra coisa importante a gente vê aí, a gente sabe das crises do hospital aí da Santa Casa, Hospital de Rio Grande, temos problema em Pelotas, Camaquã também tem um hospital grande e que precisa melhorar muito a questão de recebimento de novos serviços, e nós temos a questão da ambuloterapia, que é um negócio de levar e trazer paciente para tudo que é lado, com custo gigante para as prefeituras e também mexendo com as pessoas de forma, assim, até de sacrifício. O que você, assim, poderia, como deputado agora, tentar visualizar para nós podermos descentralizar o serviço de Porto Alegre e tentar melhorar o nosso serviço da região aqui, hein? Bom, há uma iniciativa que hoje se soma à ideia de um hospital regional em Pelotas, né? Sim. Que, de certa maneira, se somando ao sistema que já existe implantado na região, ele vem com a possibilidade de fortalecer o atendimento. Mas eu ressalto que, mais do que nós criarmos estruturas novas, nós temos hoje um problema que é sério, que é o financiamento da área da saúde. Nós temos um congelamento através da PEC 95, que congela os repasses tanto para a área da educação como da saúde. Então, se nós temos os valores de repasses congelados, mas ao mesmo tempo um período onde a inflação ela subiu, os preços dispararam, subiram, nada está congelado, mas o preço, os valores repassados para a área da saúde e educação estão congelados. Então, daí entra
algumas questões. Quando lá atrás se criava o chamado Fundo Soberano, a exemplo do que a Noruega fez, né, que através dos resultados de impostos advindos do petróleo, e no caso do Brasil a proposta era de que nós tivéssemos, através do petróleo, do pré-sal, os impostos destinados para a área da educação e saúde, isso tudo seria uma alternativa para que amanhã ou depois a gente pudesse ver viabilizada algo que já não existe há muito tempo, que é a atualização da tabela SUS. E isso impacta em todos os hospitais, tanto os hospitais filantrópicos, as Santas Casas, todas, sofrem com o congelamento da tabela SUS e, ao mesmo tempo, né, como tu bem disseste, nós acabamos vendo os custos disparando, né, e não sendo, as contas não fechando. Mesmo a própria Santa Casa de Porto Alegre, que é uma referência estadual, né, a Santa Casa de Porto Alegre, ela trabalha na ordem de 62%, 63% SUS, o resto é por convênios, particulares, busca emendas parlamentares, utiliza legislações relacionadas à lei do idoso, lei da criança e do adolescente como incentivos, e não consegue fechar a conta para sair do vermelho. Que dirá os outros filantrópicos, que aí envolve todos os hospitais do Rio Grande do Sul, né? Então, eu entendo que para nós olharmos a saúde pública, mas além de buscarmos alternativas, de ampliarmos o serviço, né, nós precisamos ter um custeio desse serviço. Concordo. E para ter o custeio desse serviço, eu penso que tem que ser revista a questão da PEC 95 e tem que fortalecer a ideia de que o Fundo Soberano, os recursos advindos do petróleo e do pré-sal, possam efetivamente ser investidos na saúde e na educação pública. Veja-se que até 2030, a participação do petróleo e do pré-sal, ela vai chegar a 80% do petróleo brasileiro. E, além disso, né, nós temos aí uma oportunidade extraordinária de ampliar esses investimentos na área do petróleo, a partir do fato de que a Petrobras, até 2030, ela tem que investir mais de 300 bilhões em equipamentos para a extração desse petróleo, que é uma riqueza gigante para o Brasil e que pode ser revertida em resultado para o interesse do povo brasileiro. Inclusive com a retomada com força da própria indústria naval. Deixa eu perguntar. Eu estive olhando aí um material sobre as campanhas e nós temos a perspectiva no passado que era a questão da CPMF para financiar a saúde. E nós estamos percebendo que não adianta nós botar mais imposto sobre a população brasileira, sobre todos os serviços, né? Mas daqui a pouco numa fonte nova. O problema é que o petróleo, a gente fala que é nosso, né, o Lindemer? O problema é que os estados ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, onde estão perto das bacias, os royalties são praticamente canalizados para esses 3 estados, enquanto o Brasil financia para todos os estados. Quer dizer, essa divisão também dos royalties do pré-sal, ela não é clara, ela não é para o brasileiro a maior parte da distribuição, né? Não sei se tu concorda ou não. É que na prática, por exemplo, Rio Grande até teve oportunidades que recebeu royalties do petróleo. Agora, na prática, o que eu diria em termos de, se nós tivermos a extração do petróleo, ele entra para o caixa, em termos de impostos, né? E entra para o caixa da União, independentemente de arrecadação para determinados estados em termos de ICMS, fora a questão de estado produtor, né, ou de municípios produtores, nós vemos aí uma capacidade de agregar resultado no caixa do Tesouro extraordinário. E basta ver que a participação da Petrobras no PIB brasileiro sempre foi gigante. Né? E além disso, como eu entrei nesse tema, eu quero só te dar um exemplo. Por exemplo, quando entra nessa questão da geração de trabalho e renda, né? Eu faço a fala de um dos diretores de uma empresa japonesa que atua aqui na região, que ele dizia o seguinte: não dá para entender que agora que nós fizemos todo esse investimento
aqui na região vocês estejam dizendo que a gente tem que produzir de novo no Japão. E por quê? Porque na prática, quando você reduz a 25% de conteúdo nacional, você diz para eles que tem que produzir lá fora de novo. Porque os custos deles em tese são mais baratos. São. Agora, o que ele me dizia? Ele me dizia o seguinte: Alexandre, a indústria japonesa tem 100 anos já. A indústria japonesa. Vocês agora estão com a mão de obra qualificada. Agora nós estamos produzindo lá de novo, no Japão. E aqui está ficando módulos. Né? Aí ele faz uma pergunta: o que é mais barato, Alexandre? Produzir no Japão ou produzir na China? Aí eu parei, pensei, disse: é mais barato produzir no Japão. E ele, claro que é mais barato produzir no Japão, sabe por quê? Porque e os números não são esses. Tá? Eu dou outros números, porque já faz algum tempo. Mas mesmo, ele dizia o seguinte: se custa 1 bilhão na China, esse 1 bilhão vai ficar na China. Se custa 1 bilhão e 300 no Japão, ele volta para o Japão: emprego, impostos, tecnologia agregada. Ou seja, o mais barato é produzir no próprio país, porque retorna como riqueza. O custo do desemprego, o custo de você ter que estar sustentando as pessoas com auxílio emergencial, pessoas com currículo bom dentro da gaveta por falta de oportunidades. Então, são escolhas que a gente faz. E uma indústria dessas, ela traz consigo muito imposto, muito emprego, muita tecnologia nacional com possibilidade de agregar. E mais, o surgimento de micro, pequenas e médias empresas fornecedoras de bens para esse tipo de grande equipamento. Né? Então, são oportunidades que tu começa a arrecadar mais, consequentemente, todos ganham, inclusive o recurso para tu investir na educação pública e na saúde pública. Pois é, a gente participou um pouquinho do início da questão da construção de plataformas em Rio Grande, viu o que aconteceu aí, foi uma coisa magnífica, né? Aquela vibração da região toda com isso, né? Agora, temos essa questão para resolver, temos a questão da empresa Cobra aí, que faltando licença, alteração de contrato, gás, geração de energia, transportar gás aqui encanado na nossa 116. Como é difícil, né? As coisas acontecerem na nossa metade sul, né, Alexandre? O que eu te diria, assim, quando fala na questão da Cobra, né? Nós temos um problema. Né? Quando o Grupo Bolonhese ele ganha um leilão e ele tem o projeto, mas não cumpre, digamos, os prazos, isso gerou dificuldades. Né? E sabendo, ao mesmo tempo, que outras regiões do Brasil têm interesse no investimento dessa cifra, que é na casa de alguns bilhões de reais, né? Então, isso é único. Afora o fato de tu ter uma matriz energética que é diferenciada. Para o Rio Grande do Sul, hoje, é a única alternativa de nós termos gás. Né? O gás que está vindo hoje é o gás da Bolívia, chega muito esgualepado, chega mal e com pouca potência em Porto Alegre, e para a região sul, quando vem de caminhão. Então, a Termogás ela é fundamental para a região e para o estado do Rio Grande do Sul. Qual é o cenário? Alguns dizem, olha, já acabou, não tem mais volta. Eu diria que ainda há possibilidade, né? Por conta do fato de que tem uma demanda judicial tramitando, onde a própria ANEEL enxerga como uma possibilidade. Caso o Grupo Cobra ganhe essa ação, é uma ação bilionária. Então, no custo-benefício, enxergando que hoje, se eles forem fazer o leilão, segundo as informações que eu tenho, se eles forem fazer o leilão, o custo a ser recebido, comprado a energia, vai ser mais caro do que está sendo ofertado, caso a operação se dê aqui na Termogás, no Rio Grande do Sul. Sim. Então, tem essa equação que há possibilidade ainda há uma revisão por parte da ANEEL e, consequentemente, essa Termogás ser implantada. Qual é o bem que se tem? Empregos é pouco. Empregos é muito na construção
E na parte de operação, são poucos empregos. Sim. E aí o pessoal diz, então não vale a pena. Não, muito pelo contrário. Nós vamos ter só para o estado do Rio Grande do Sul um incremento para fora de 500 milhões em termos de impostos. E mais do que isso, não é só os impostos, é o que tu gera a partir dessa matriz energética, tu gera uma oportunidade de que outras empresas, a partir do gás, enxergam na sua equação final, olha, essa matriz energética nos remete que a região sul é interessante de implantar empresas porque o custo final é viável. Concordo. Tá? Então, ela pode atrair novas empresas que têm na matriz do gás, matriz energética do gás, uma alternativa de diminuição de custo. Por exemplo, as olarias é uma alternativa. Sim, nós temos por exemplo, você ter toda a parte do distrito industrial, a indústria de adubo, ela tem como uma possibilidade a matriz energética do gás como uma alternativa de diminuição de custo, ou seja, mais competitividade. Então, é de interesse estratégico para a nossa região. Com relação à questão da indústria naval, eu te diria que são decisões políticas. Se você voltar a ter a exigência do conteúdo local na casa dos 60%, eu não tenho dúvida nenhuma de que se retoma a indústria com força no Brasil. Nós já tivemos 81 mil postos de trabalho, hoje estamos na casa de 19 mil espalhados no país. Aqui em Rio Grande, na verdade, em São José do Norte, hoje você vai chegar ali com a construção de 15 módulos, né, em torno de 3 mil trabalhadores, vai chegar. E no estaleiro BK, que tem recuperação judicial, está limpo, com condições de competir, né, com possibilidade, inclusive, existe uma tentativa do EBR de locar a área para construção naval. Então, tem oportunidades. Agora, uma ou duas, ou a gente vai continuar exportando emprego para a Ásia, para a China, Japão, Singapura, Coreia, ou vamos trazer para cá, só para ter uma ideia. Hoje, nós temos 12 plataformas sendo construídas na China, 12 navios petroleiros aliviadores sendo construídos no Japão. Singapura ganhou agora 2 plataformas, cada uma delas 15 bilhões de reais, fora que já vinha construindo na Coreia e na própria Singapura. Então, isso é emprego que pode estar sendo gerado aqui. Já que tu falou em termos de escritório de advocacia, esses dias nós fizemos aqui uma seleção por edital para selecionar uma vaga de telefonista. Em 13 dias tinha 623 currículos, dentre os quais nós tínhamos ali administrador de empresa, nós tínhamos bacharel em direito para ser telefonista. Então, não tem cabimento que nós estejamos com um potencial estratégico enorme, como é a indústria naval, exportando emprego para gerar riqueza na Ásia. Que absurdo. Teve problema de corrupção. Do meu ponto de vista, se tem, apura, pune e responsabiliza, mas não destrói a indústria. Né? E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa retomar as oportunidades de trabalho de renda para a nossa região. E nós sabemos o quanto essa indústria foi propulsora de desenvolvimento para a região. E, além disso, já que a gente falou em energia, não podemos perder de vista também que nós vamos estar acompanhando para e passo a questão que é estratégica, a implementação, ampliação dos parques eólicos na metade sul, que também geram receita, geram emprego, geram oportunidades. Né? Eu acho que esses são temas que nós vamos estar acompanhando. Tem muito assunto para a gente conversar aí. Bárbara, nós estamos batendo um papo aqui super bom com o Alexandre Lindemeyer. Ele é deputado eleito aí pelo Rio Grande do Sul, obviamente, mas tem a sua morada, o seu escritório de advocacia aí em Rio Grande. E eu fico a imaginar assim, o quanto de potencial nós temos, né? Mas é claro que isso aí depende, como tu disseste, de vocação, de interesse político, das questões ambientais, licenças ambientais. É outro problema também que a gente tem que tentar ir identificando o que está acontecendo. Não é fácil, né? A gente dizer que está tudo errado ou tudo certo. O problema é que tem coisas que
vão indo. Mas eu vou fazer o seguinte contigo, já são 10 horas, Alexandre. Eu queria conversar contigo, porque eu quero dar oportunidade para os lados se manifestar sobre a questão política aí, segundo turno, tá? Mas eu vou agendar contigo um outro horário para a gente falar sobre a importância do Rio Grande do Sul, sobre a importância do Brasil, tá? E nós somos aqui extremamente equilibrados no que diz respeito às participações. Hoje eu queria te aproveitar e te apresentar aí para quem não te conhece, para saber quem é uma das forças que nós vamos ter aqui na metade sul do estado trabalhando conosco. E depois eu vou te chamar então para nós conversar da política, do voto, da necessidade das pessoas saírem de casa para votar e dos candidatos que estão colocados aí para o segundo turno, tá bem? Ótimo, muito obrigado. Um grande abraço para ti. E o Harley, conta para nós. O Harley, até os 99,18% de apuração, o Harley estava ocupando cadeira dentro da Assembleia Legislativa. Né? E o Harley, exatamente aos 99,18%, houve uma inversão e o Harley ficou como primeiro suplente. Que coisa boa. Sendo que aí é uma questão da legislação eleitoral, e que eu respeito os coeficientes, ele consegue estar com mais votação do que 20 deputados eleitos. Então, fez 36 mil, quase 36.200 votos. 3.036.150. Foi representativa a votação, está como primeiro suplente, e aí vamos aguardar. Mas quero, para encerrar, então, primeiro reiterar o meu agradecimento por essa oportunidade. Quero estar muito próximo da Rádio Acústica e ao mesmo pelo seu alcance, pelo que ela representa para a comunidade, não só de Camaquã, mas de toda a região. E pode ter certeza que vou me doar ao máximo para honrar a confiança de todos que contribuíram para essa eleição e, a partir de agora, não só representar toda a comunidade de Camaquã, indistintamente das questões de opções eleitorais, enfim. Sou deputado federal eleito, vou estar tomando posse no ano que vem, lá em fevereiro, e vou querer estar muito presente nessa comunidade para legitimar tudo aquilo que aqueles que confiaram e, ao mesmo tempo, me tornar mais próximo da comunidade. Alexandre, só para nós concluir aqui, eu fazer um pedido em nome da região. Eu sei que cada deputado eleito tem um partido, uma sigla, tem uma regra, tem uma estrutura por trás disso tudo. Mas nós, assim, eu queria pedir a ti, em nome da comunidade toda, que a gente buscasse haver entendimentos dentro do Congresso Nacional. Claro que tem questões partidárias, obviamente, mas tentar a maioria das coisas ser suprapartidárias em função da região, para que a gente possa, independente de quem ganhar a eleição, que a gente possa ter uma harmonia e um senso de desenvolvimento, porque a cada ano que passa parece que nós estamos perdendo cada vez mais, e eu acho que nós temos que unir, mesmo que a gente, eu não gosto do partido tal, não é, mas tem que se juntar. É o caso de vocês aí em Rio Grande, o prefeito é do MDB, tu é do PT, são adversários políticos há muito tempo, mas tem coisas que tem que se ajudar, né? E eu acho que nós precisamos fazer isso, né? Eu tenho convergência. Primeiro, eu tão logo fui eleito, né? A gente fez contato com os deputados eleitos que estão da nossa região, independentemente da coloração partidária, porque eu digo, se a gente tem diferenças, nós temos muita coisa que nos é comum. Né? São pontos de vista. Por exemplo, eu, quando fiz referência à questão da PEC 95, ela foi aprovada. Né? Quando eu falo da questão, eu utilizo o termo de forma trabalhista, né, ou de forma previdenciária, né, são pontos de vista. Eu votaria contra, porque a fala de que geraria empregos, renda, não se demonstrou, muito pelo contrário, se desempregou e, ao mesmo tempo, o salário, o valor, o poder de compra das pessoas diminuiu. Né? Mas são pontos de vista. Agora, se temos diferenças, temos muitas coisas em comum. Né? E como tu disseste, no outro momento nós vamos aprofundar que tipo de Brasil que a gente quer. Eu nessa minha caminhada, se eu for analisar, eu
eu busquei a luta pelas eleições diretas já, pela Assembleia Nacional Constituinte, pela Constituição de 88. Eu fui incansável em vários tempos nessa caminhada, mesmo fortalecimento da escola pública, da universidade pública, né? Então, hoje nós temos que fazer escolhas. Nessa próxima eleição, nós vamos estar decidindo que Brasil que nós queremos, né? Então, realmente, independentemente disso, passada a eleição, e eu tomo a liberdade de dizer de forma muito direta, espero sim que o Lula seja presidente, eu vou me sentir muito mais com força para ter acesso ao executivo, mas vamos construir, como tu disseste, um processo onde haja pontes, diálogo, e que a gente possa construir aquilo que é o melhor, não só para a nossa região, mas para o país, né? Então, eu vejo muitas oportunidades. Vamos ver. E quero conversar, como tu disseste, superando as diferenças políticas, ou encontrando as pautas que nos são comuns. Essa da BR, pedagiamento, isso tudo aqui, são muitas coisas que nos são comuns. Vamos ter que trabalhar. Um abraço. Em nome da equipe da Acústica aqui, mandar um grande abraço pro Harley aí, que é o nosso amigo do Padel, tá? Muito nos ajudou aí, nos ajuda em Rio Grande, aí, quando nós estamos com a equipe aí. Nós vamos estar dia 2 agora de novembro aí de novo. E obrigado, Alexandre, e sucesso para ti, e parabéns aí pela conquista, viu? Muito obrigado, e um abraço forte a todo o povo de Camaquã e de toda a região. Valeu. Forte abraço.